Oi, gente. Bom dia. Hoje, sexta-feira e dia 16 de abril, nós estamos dando continuidade ao nosso programa, tá? E nessa oportunidade, nós vamos com a disciplina de geografia, perdão. Hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai trabalhar um pouquinho as nossas habilidades e conversando um pouquinho o que nós deveríamos ter abordado na sexta-feira passada e nessa sexta-feira agora, tá? Então a gente vai começar na página 10 até página 10, 11, 12 e 13, que são os conteúdos de sexta-feira passada e de hoje, tá bom? Hoje, na disciplina de Geografia, nós iremos falar um pouquinho no capítulo 1 sobre população, a gente vai analisar alguns gráficos, tá? Quantos somos e onde vivemos? Brasil, um país populoso, mas pouco povoado. Alguém sabe a diferença entre um país populoso e povoado? No título ele fala que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. O que é que isso quer dizer? Em 2015, de acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população absoluta ou total do Brasil era de cerca de 205 milhões de habitantes. Com a quinta maior população do mundo, o Brasil é considerado o país mais populoso. Mas, se por um lado o Brasil tem um elevado número de habitantes, por outro é o país pouco povoado, ou seja, sua densidade demográfica ou população relativa é baixa, 24 habitantes por quilômetro quadrado. E aqui nós temos uma lista dos países mais populosos do mundo. Primeiro lugar é a China, com 1.376.048 habitantes, tá? A Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Nesse caso aqui, a China é 1 bilhão, gente, 376 milhões 48 mil habitantes. É muita gente, né? É muita gente. E a distribuição da população no território, tá? No Brasil, a população não se distribui de forma regular pelo território. Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber essa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das regiões brasileiras. O que é essa densidade demográfica? A densidade demográfica é o tanto de habitantes que existe por quilômetro quadrado. Então, por que que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado? Porque nós temos muita gente, muitos habitantes, isso quer dizer que nós somos populosos, mas é pouco povoado porque nós temos uma área geográfica muito grande e não tem gente para viver nesses lugares, entendeu? Então nós temos, por exemplo, se alguém perguntar para vocês qual é o lugar maior em extensão de território, Fortaleza ou Aquiraz? Todo mundo vai dizer que acha que é Fortaleza, mas Aquiraz tem uma área geográfica maior do que Fortaleza. Mas, em relação à população, Fortaleza é mais populoso do que o Aquiraz. Podem colocar aí no Google
para ver qual é a área de Aquiraz e qual é a área de Fortaleza. A área de Aquiraz é muito maior do que de Fortaleza, mas em relação à população, Fortaleza tem mais habitantes do que Aquiraz. E aí nós temos a primeira questão na página 10. Qual é a região brasileira que tem maior densidade demográfica? E qual tem a menor densidade demográfica? A região que tem maior densidade demográfica é a região sudeste. E a região que tem menor densidade demográfica é a região norte. Porque no sudeste a densidade demográfica é 93 habitantes por quilômetro quadrado e na região norte nós temos apenas 5 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que tanto na região sudeste tem mais habitantes, como tem uma área menor, por isso que se concentra mais habitantes. E na região norte nós temos menos habitantes e uma área maior, então os habitantes ficam mais espalhados. Segunda questão. Qual é a densidade demográfica da região onde você vive? Nós vivemos na região nordeste, então é 36 habitantes por quilômetro quadrado. Na página 11, também podemos observar a irregularidade na distribuição da população pelo território, comparando a densidade demográfica das unidades federativas do Brasil. Unidades federativas é a mesma coisa de estado, tá? Terceira questão. Quais são as unidades federativas mais povoadas? E quais são as menos povoadas? Distrito Federal, olhem aí, ó. A gente vai olhar de acordo com o que está no quadro, tá? Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas apresentam as maiores densidades demográficas. Portanto, são as unidades federativas mais povoadas. Ao passo que Acre, Amapá, Roraima e Mato Grosso são as menos povoadas, pois apresentam menor densidade demográfica. Quarta questão. Em qual faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Gente, nós estamos aqui no Ceará, tá? Aqui no Ceará, se vocês analisarem direitinho, ela está de vermelho, tá? Então, estando de vermelho, está na faixa de 25,1 a 100, tá? A 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Na página 12, nós estamos estudando sobre o crescimento da população brasileira. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, sua população era de aproximadamente 215 milhões de habitantes. Vejam que de 1900 para 2015 aumentou muito, gente, de 17 milhões para 205 milhões. Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou vegetativo e o saldo de migrações internacionais, ou seja, o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que saem do país, que vão viver em outros lugares. O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, que é a taxa de número de pessoas que nascem, e a taxa de mortalidade, o número de pessoas que morrem. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo de porcentagem. O saldo de migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes e de emigrantes. Vocês sabem qual é a diferença entre imigrantes e emigrantes? Emigrantes com E refere-se às pessoas que saem do seu país e vão para outros lugares.
E imigrantes são as pessoas que entram num país que não é o da sua origem e neles fixam a sua residência. Por exemplo, uma pessoa que sai do Brasil para viver em Portugal, saindo do Brasil para viver em Portugal, ela é uma emigrante. Chegando em Portugal, ela é uma imigrante, porque ela está indo para um lugar que não é o seu país de origem, tá? Todas as pessoas que chegam no Brasil, que são de outro país, são chamadas de imigrantes. Agora, as pessoas que saem do Brasil para viver em outros lugares são chamadas de emigrantes, tá? Na quinta questão, ela diz o seguinte: observe este gráfico e responda às questões, tá? O gráfico apresenta uma linha laranja, que é a taxa de natalidade das pessoas que nascem, e uma linha verde, que é a taxa de mortalidade, a taxa das pessoas que morrem, tá? Item A, o que esse gráfico mostra? O gráfico mostra as taxas de natalidade e mortalidade no Brasil entre os anos de 1900 e 2015, tá? B, com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 1930, 1965 e 2015. Explique como você fez esse cálculo. Nesse caso, gente, para calcular o crescimento vegetativo referente a determinado ano, a gente vai subtrair a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Portanto, quando a gente for analisar os anos de 1930, 1965 e 2015, o crescimento vegetativo foi, no ano de 1930, 19%, 1965, 29% e 2015, 8%. Professor, como você chegou a esses números? A gente vai analisar o gráfico. Por exemplo, em 1930, a gente vai diminuir 45 menos 26. E aí a gente chega ao número de 19%. No ano de 1965, a gente vai diminuir 39 menos 10, que dá 29. E no ano de 2015, que é o último ano, a gente vai diminuir 14 menos 6, que vai dar igual a 9%. Tá? Item C de casa. Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo do Brasil nesse período? Gente, o que nós vamos perceber é que de 1930 até 1965, as taxas de natalidade e de mortalidade, elas vêm o quê? Diminuindo, tá? Contudo, ao longo desse período, a taxa de natalidade e mortalidade, ela declinou de forma mais acentuada do que a taxa de mortalidade, do que a taxa de natalidade, resultando um aumento no crescimento vegetativo. Então, a partir de 1965, o ritmo de crescimento vegetativo diminuiu, o que se deve ao declínio acentuado da taxa de natalidade. Então, nesse caso, a gente percebe que o quê? A linha verde é mortalidade e a linha laranja é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela vem crescendo, ela vem diminuindo bastante, tá? Então, isso explica o crescimento, a evolução do crescimento vegetativo do Brasil durante esse período, tá bom? Na página 13, nós temos aqui as mudanças no crescimento da população, tá? A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. A população, antes as pessoas tinham 8, 10 filhos, hoje as pessoas só têm 2 ou 3 no máximo, né, dependendo do lugar. Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade, menos pessoas nascendo.
Observe novamente a taxa de natalidade dos anos de 1965 a 2015 no gráfico da página anterior, esse que nós analisamos, tá? Essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade do Brasil. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher. Então, a taxa de fecundidade é o número de filhos que cada mulher tem. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores. Por que as mulheres estão deixando de ter mais filhos? Porque aumentou a escolaridade, as mulheres começaram a estudar mais, a entender mais, né? E a participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher começou a trabalhar e com que ela começou a trabalhar, ela começou a ter menos filho. E o planejamento familiar, o que é isso? As mulheres estão indo mais aos médicos, utilizando métodos contraceptivos, aquelas que aceitam, porque tem religiões que não permitem e a gente respeita tudo isso, tá? E porque os casais começaram a conversar sobre quantos filhos eles gostariam de ter. Tá? Então, tudo isso justifica a diminuição na taxa de fecundidade. Sexta questão, e indo para o final desse vídeo aqui. De acordo com o gráfico, qual era o número médio de filhos por mulher no ano de 1960? No ano de 1960, se a gente olhar esse gráfico que tem aqui nessa mesma página 13, o número de filhos por mulher era 6. Cada mulher tinha, em média, 6 filhos. E no ano de 2015, esse número passou a ser 2. Cada mulher tem 2 filhos, tá bom? Sétima questão. Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Justifique. Você vai dar a sua resposta, a sua justificativa, tá? Se você me perguntar o que é que eu acho sobre a importância da mulher no mercado de trabalho, eu quero dizer que a mulher ela tem que estar onde ela quiser. Se a mulher quiser estar em casa cuidando dos filhos, ela vai estar. Se a mulher quiser estar na faculdade, ela vai estar. Se a mulher quiser estar no mercado de trabalho, trabalhando, ganhando seu dinheiro, ela vai estar. Então, ninguém pode dizer onde a mulher deve estar. A mulher deve estar em casa trabalhando. Não. A mulher tem que estar na faculdade. A mulher tem que estar trabalhando no comércio. A mulher tem que estar onde ela quiser, onde ela achar que é o lugar que ela deve estar. Então, aqui, eu considero importante a mulher estar no mercado de trabalho, mas mais importante do que isso é a mulher estar onde ela achar que é o lugar dela. Ninguém pode dizer onde a mulher deve estar, tá? Então, nós passamos por muito tempo julgando a figura feminina, dizendo que ela deveria estar em casa, cuidando da casa e dos filhos, ou então no trabalho. Então, nós não podemos dizer que nenhuma dessas opções é correta, tá? A opção correta é qual? Aquela que a mulher decidir e nós devemos respeitar e não podemos julgar. Tá bom? Essa seria, na minha concepção, a resposta mais humana, mais justa, mais solidária com a figura da mulher nos dias de hoje, tá? Nós nos alongamos um pouco nesse assunto, porque é um assunto muito bacana, é um assunto muito interessante, mas eu vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem ainda no grupo, tá? Umas perguntas para vocês responderem para sedimentar o conteúdo que foi explicado hoje aqui, tá certo? Peço desculpa porque foi um vídeo longo, mas é porque a gente acumulou 2 conteúdos por conta da prova, tá certo? Não vai mais acontecer isso de ser um vídeo tão longo, tá bom? Então, um bom fim de semana, que Deus abençoe a vocês, a família de vocês. Façam as atividades direitinho, postem no grupo, copiem no caderno as perguntas que a gente vai colocar, tá certo? E aí a gente vai conversando. Quem tiver alguma dúvida ainda sobre isso, pode entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Leiam aquilo que eu expliquei, tá? Vejam o vídeo com calma, pause, não é obrigado a ver de uma vez, tá bom?
pausa, vai vendo no tempo de vocês. E aí a gente vai fazendo e atualizando. Hoje nós atualizamos e não estamos pendente com nada, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.